pecadores. E o Espírito Santo não habita em pecador. Ele habita naquele que confessa pela fé. Você entendeu? É isso que nós temos que acreditar. E essa salvação está autenticada nas Escrituras, nos profetas. Isso é que garante para nós a certeza, né, meu Deus? Né? Vou ler mais uma vez. Ó, todos os profetas testemunham. Irmã Deusa, irmã Maria e os demais irmãos, todos vocês que estão aqui, a salvação de vocês é testemunhada pelos profetas. Isso gera alegria nos seus corações ou não? Porque no meu, eu fico muito feliz e alegre. Missionário, você não fica feliz? Porque aqui está dizendo que os profetas testemunham da nossa salvação, né? Observa bem, todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados. Irmã Maria do Carmo, se a pessoa, segundo as Escrituras, crendo, reconhecendo que é o pecador e confessa, as Escrituras estão dizendo que ele recebe o perdão de todos os pecados. Se a pessoa recebe o perdão de todos os pecados, tem convicção na autenticação das Escrituras, ele pode mais dizer que tem pecado? Se ele falar que tem pecado, ele chama Yahweh de mentiroso, e chama o filho de mentiroso, e todo o plano de redenção eterna não tem valor. Essa pessoa está blasfemando contra a mensagem do Espírito Santo, porque segundo as Escrituras, no capítulo 5 de 1 João, e verso 6, está dizendo que o Espírito Santo é quem testifica dessa verdade, porque ele é a verdade. E se a pessoa desfazer dessa verdade, está chamando o Yahweh, o Deus Todo-Poderoso, de mentiroso, e não está crendo no testemunho do Filho. Ele está querendo que manda outro Messias, igual o judeu, para poder morrer, para tirar o pecado deles. E a palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então nós temos que crer no que nós não vimos. Pela fé na palavra, que está escrito aqui, a qual os profetas testemunham. Mediante o quê? Mediante o nome de Emanuel, que é o Cordeiro de Yahweh, que veio para tirar o pecado do mundo. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não preciso pregar e nem ensinar os irmãos sobre prosperidade. Eu não preciso. Vocês estão entendendo? Mas pastor, por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Eu não me envolvo em pregar cura, eu não me envolvo em pregar prosperidade, não. De jeito nenhum. Porque eu já sou próspero. Todos vocês aqui já são prósperos. Antes de Yahweh criar o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, ele já cuidou de tudo isso, do que você precisa. Ele criou a terra e mandou que a terra frutificasse, produzisse o que o homem necessitasse. E a terra, sim ou não? E ele mandou o homem cuidar da terra. E disse mais, depois que o homem deu ouvido à mulher, e a mulher deu ouvido à serpente, ele disse mais, que o homem agora ia viver do suor do seu rosto. Se vira. Você deu ouvido à voz da sua mulher. A mulher deu ouvido à voz da serpente, não ouviu a minha palavra. Vocês pecaram contra mim. Agora vão trabalhar, vão arar a terra vai produzir espinho, abrolho e escorpião. E do suor, olha, do rosto tu vai comer o seu pão. Então, esse esforço físico que o homem tem que fazer foi dado como maldição, porque pecou contra Yahweh, desobedecendo o seu mando. Irmão, uma simples coisa que Yahweh falou, de toda árvore você pode comer, mas não coma daquela que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, tu morrerás. E o homem desacreditou em Yahweh.
obedeceu a mulher porque a mulher obedeceu a serpente. O diabo, a serpente, na Bíblia, representa o diabo. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Preste atenção nisso. Você, se eu e se todos os seres humanos observar as Escrituras, observar os mandamentos de Yahweh, observar o plano de misericórdia, o tamanho do amor de Yahweh, porque aonde é que nós vê o amor de Yahweh? O Deus Todo-Poderoso. Nós vê o amor dele na exigência da lei. O que a exigência da lei diz? Que o salário do pecado é a morte. Então depois que o homem peca, aí todos deveriam morrer. Sim ou não? Mas Yahweh mostrou que o amor dele falou mais alto do que a lei. E o que ele fez? Ele criou um plano de redenção para que o homem não morresse. Então ele provou o seu amor para com o homem ou não? E qual foi o plano de redenção? Em mandar o filho dele, o Emanuel, como homem, nasceu de carne, osso e sangue, concebido pela inspiração do Espírito Santo, usando a Virgem Maria, preste atenção, e com 30 anos de idade ele assume o ministério, recebendo o pecado do mundo. Quer dizer, todos os pecados do mundo, tanto do passado, como do presente, como do futuro, ele recebeu sobre ele. Por isso ele foi julgado e condenado, que era a condenação e o julgamento que eu e você e que o mundo inteiro iria passar. Ele passou por nós. E nós temos que acreditar que foi dessa forma que ele tirou os nossos pecados. E pela fé, quando nós acreditamos, João disse, João Evangelista, não nos evangelhos, mas nas epístolas de 1 João, ele diz lá que todo aquele que peca é do diabo. Todo que pratica a prática do pecado, ele diz lá que é do diabo. Irmão, pode ser... Ali não tem distinção de pessoa. Está dizendo que todos os que pecam, todos. Não adianta fingir de cristão, não adianta de brincar de cristão, não adianta brincar de cristianismo, mas todos que pecam, que seguem a prática do pecado, ele diz que é do diabo. Lá em 1 João, no capítulo 3 e verso 8. A seguir, lá está dizendo que quem segue a prática do pecado é do diabo. Todos que seguem a prática do pecado é do diabo. Aleluia. Preste atenção. Mas ele disse lá que Emanuel, ele veio para desfazer das obras do diabo. E as obras do diabo é o quê? É o pecado, é a descrença no belo evangelho da água e do Espírito. Não crê na palavra, não crê na remissão dos pecados, não crê no plano de redenção, não crê no evangelho que contém a justiça de Yahweh. Observa bem, aquele que tem vergonha, preste atenção, de dizer que é um salvo no meio da multidão, com medo de ser apedrejado ou de ser martirizado. Observa bem, não tem a mesma fé de Paulo, que diz aqui, não me envergonho, porquanto não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de quem que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Sabe como é que as pessoas crêem? Eles creem que ele sendo cristão, não importa como que ele seja, do jeito dele, que Yahweh vai livrar ele da morte, que Yahweh vai livrar ele do perigo, do acidente no trânsito, vai livrar ele de uma bala perdida, vai curar ele de um câncer, vai dar um emprego bom para ele. Ele crê dessa forma, mas essa forma que ele crê não é o eu sou o que sou que ele serve, não é Yahweh, o Deus Todo-Poderoso que ele serve, é um Deus que eles criou na mente, para dar essa proteção que eles precisam, só aqui na terra. Agora, a remissão dos pecados, eles não crêem não.
Eu tenho que falar a verdade para vocês. Aleluia. Mas que Deus é eles que eles servem? É o Deus da mitologia que ninguém sabe quem é. Mas que Jesus é esse que eles seguem? É o Jesus mitológico. Preste atenção. Mas eles não acreditam em Emanuel. Eles não acreditam no plano de redenção eterna. Eles não acreditam na remissão dos pecados. Eles não acreditam que em um mundo desse que nós vivemos, uma era dessa que nós vivemos, que é uma era tão difícil e pecaminosa, que todo tipo de pecado é legalizado. Os irmãos sabem disso. Todos os pecados estão legalizados pela lei. É, irmão, todo tipo está legalizado. Tudo, vocês veem aí agora. Vocês querem ver eu mostrar um quadro para vocês? Irmã Maria, na sua época, irmã Deusa, na sua época, alguém parava o carro na sua porta com música pornográfica? Não. O povo tinha respeito. Mas hoje, toda a censura foi liberada. E as pessoas não respeitam mais ninguém, porque a lei aprovou todas essas coisas. Sim ou não? Preste atenção nisso. O ser humano, eles querem um Deus que aceita todas essas coisas. Tudo quanto é tipo de bagaceira de lixo que não presta. Tudo legalizado, meus amados irmãos. Tudo legalizado. Então, é por isso que hoje eu tenho a capacidade, a ousadia de falar como Paulo, que eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Yahweh para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Esse Evangelho aqui é o Evangelho que contém a justiça de Yahweh, é o Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição, que está autenticado nas Escrituras, como Paulo diz em Atos 10 e 43. Vamos lá para Isaías, amados. Vamos para o livro de Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 53 e verso 11 de Isaías. Quem achou, pode ler Isaías. Isaías 53, verso 11. Vamos lá para Isaías 53, 11. Quem achou, pode ler bem alto. Logo depois do sofrimento dele fará o resultado da sua obra, o espinho Observa. sua alma, e ficará satisfeito mediante a sua sabedoria. O meu servo, o justo, Tá vendo, irmão? ficará, o muitos tomará sobre si mesmo o mal, obra do ser humano. Observa, vou ler para vocês. Olha o que Isaías profetiza. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. Quem foi que veio sofrer para o perdão dos nossos pecados? Emanuel. Isaías diz que logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. O que Isaías quer dizer aqui? Que o resultado de toda a obra que ele fez, do seu sofrimento, né? E o empenho da sua alma ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Quem foi que tomou sobre si as mais obras dos seres humanos? Emanuel. Esse é o Evangelho que contém a justiça. E observamos aqui que ele viu o resultado. Por quê? Marcelo crê no belo Evangelho da Água e do Espírito. Dorival crê no Evangelho da Água e do Espírito. Todos nós aqui cremos no Evangelho da Água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Tem pessoas, tem grupos pequenos como esse, no mundo inteiro espalhado, que crê no belo Evangelho da Água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Então, o resultado do sofrimento, ele contemplará. Porque o que ele fez não foi em vão. Para aqueles que crêem, é a salvação e a remissão dos seus pecados. E vivem uma vida livre sem pecado.
Sua salvação está autenticada nos profetas ou não? Vamos observar João no capítulo 17. João no capítulo 17. Capítulo 17 de João, verso 3. Olha aí, esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Yahweh verdadeiro, e a Emanuel, o Messias, a quem enviaste. Vocês entenderam que coisa linda, irmão? Você viu como João testifica isso aqui? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Yahweh verdadeiro, e a Emanuel, o Messias, a quem enviaste. Vocês entenderam, meus amados irmãos? É aqui que você tem que acreditar no que ele fez por você, por mim. Nós observamos que essa passagem é o assunto de todo o livro de Romanos. Essa é a chave principal do cristianismo e o centro da fé cristã. Vocês estão entendendo? Nós temos que entender que o motivo disso é que esse versículo nos explica como podemos, observa, encontrar a justiça de Yahweh. O fato é que nós somos incapazes, observa bem, somos incapazes, meus amados irmãos, de nos reconciliarmos com o Yahweh por nós mesmos. Esse é o problema. As pessoas, eles querem se reconciliar diante de Yahweh por si mesmos, pelos seus próprios pensamentos, pela sua própria justiça, seguindo o curso do seu coração. Então, o que é que isso acontece quando as pessoas querem andar dessa forma? Eles criam deuses na sua mente para fazer o desejo deles. Eles criam isso. Irmão, eles ficam tão emocionados com o Deus que eles criam, que eles inventam emoções, têm até visões desse Deus. Preste atenção, essas pessoas são tão fanáticas e religiosas que eles criam também inferno, eles criam também demônios mitológicos de chifre e rabo e fogo pelos olhos e pela boca, com garfo de 3 pontas, e ele vê esses demônios lá no inferno catucando as pessoas. Aonde é que a Bíblia, as Escrituras revela que os espíritos maus estão no inferno de garfo de 3 pontas na mão, furando as pessoas? Qual é o livro, qual foi o profeta que autenticou isso nas Escrituras? São as pessoas religiosas que não crê no evangelho da justiça e não crê na remissão dos pecados. Eles criam esse tipo de coisa na mente para fazer medo às pessoas, para tirar alguma coisa que as pessoas têm. Vocês estão me entendendo? Porque esse inferno não existe. Esse capeta de fogo nos olhos, de chifre, de rabo assim pontudo, parecendo uma seta, isso é mitológico. Isso é mitológico. Vocês entenderam? Eu provo para vocês. Quando Eva foi tentada, ela viu um diabo de rabo, tipo uma cauda como assim, uma flecha de rabo, chifre, saindo fogo pela boca. Ela viu o diabo assim? Mas ela presenciou uma serpente. Vocês entenderam? Ela presenciou uma serpente. Mas por quê, pastor? Eu vou lhe explicar. Segundo o que nós sabemos, que o diabo, Satanás, ele é Lúcifer, um anjo que rebeliou contra Yahweh nos céus. E ele foi expulso para a terra. Eva era revestida da glória de Yahweh. Adão era revestido da glória de Yahweh. Ele podia roubar o corpo de Eva?
Não. Não. Preste atenção. Mas o que foi que ele viu? Ele viu a serpente. Ele viu a serpente. E ele viu também que a serpente era o animal mais astuto que havia sido criado por Yahweh. Então, como ele não tinha corpo para habitar, o que ele fez? Ele entrou na serpente e não apareceu na fisionomia dele. Ele poderia ter parecido a Eva como um anjo de Yahweh, para me enganar ela. Ele não tinha condição de fazer isso. Então ele achou melhor entrar na serpente e fazer a boca da serpente falar. Vocês estão entendendo? Segundo as escrituras, Yahweh não fez nenhum animal falante, nem tampouco uma cobra. Quer dizer, se Eva tivesse bem ajustada nos padrões de Yahweh, na fé, ela tinha desculpa porque Adão botou o nome em todos os animais e nenhum falou com Adão verbalmente, palavras nenhuma. Então ela foi equivocada. A concupiscência dos olhos, o desejo, quando aquela serpente começou a falar com ela, falando sobre aquele fruto que não era para comer, então ela desejou aquele fruto, porque a serpente diz a ela que se ela comesse, ela ficava igualzinho a Yahweh. Então ela desejou ser igual a Yahweh. Então essas pessoas que não creem em Yahweh na remissão dos seus pecados, eles batem no peito muitas das vezes, quando eles estão em reunião oculta, só com aqueles crentes fanáticos, eles batem no peito ali e dizem que é Deus. Eu sou Deus! É assim ou não? E começa a dar mensagens mentirosas, mensagem da serpente chamada diabo para as outras pessoas. E quando as pessoas não acreditam, aquela pessoa amaldiçoa a outra pessoa. Então, eles criam dentro de si esse mal. Então, o próprio demônio, o próprio diabo é o ser humano quando está afastado de Yahweh, o Todo-Poderoso. Continuo dizendo para vocês, nenhum de vocês nunca viu com garfo furando ninguém, nem estrupando ninguém. Vocês já viram, irmão? O capeta fazendo isso por aí? Vocês já viram os espíritos maus saindo fogo pela boca, estrupando criança? Vocês podem entrar no YouTube, porque tem notícia de tudo que vocês quiserem saber. Tá lá, pai estrupando filha, filho de 11 anos engravidando mãe. Preste atenção nisso. Assassinatos bárbaros de pessoas dividindo pedaços do que matou na rua inteira. Sabe o que eles falam? Que foi o diabo. Mas quem fez foi um ser humano. Ei, quem fez foi um ser humano. Um ser humano afastado de Yahweh. A qual o Messias disse que o homem que está afastado de Yahweh, o que sai da boca dele contamina. Porque ele fala do que está dentro dele. E o Messias disse que de dentro do homem saem os maus pensamentos, saem os adultérios. É Marcos 7, 20, né, Marcelo? Marcos 7, 20, 21 e 23. Olha, Marcos 7, 20, 21 e 23.